Deus abençoe a vida de cada um. Possamos ser cheios da presença de Deus nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor traga as respostas necessárias para o coração de cada um, para o anseio de cada um, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. Deus querido, Pai amado, engrandecido seja o seu nome, louvada seja a sua presença nessa noite, Senhor. Essa é a tua casa, Senhor, a tua casa de oração. Nós estamos aqui para entoar louvores a Ti, para engrandecer a sua presença, Te adorar verdadeiramente, Senhor. Nos colocamos aos Teus pés, Jesus, Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, Te agradecendo pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias, Deus. Pela saúde, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pelo pão de cada dia que o Senhor coloca, Senhor, em nossa mesa. Muito obrigada pelos Seus cuidados, pelos detalhes, Senhor, em cada lar aqui, Pai. O Senhor olha cada detalhe, o Senhor responde cada anseio do coração. O Senhor é o Deus que provê, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que restaura, é o Deus do renovo. O Senhor é o Deus do milagre, é o Deus único, poderoso, Deus sobre tudo e todos nessa terra. Glorificamos a sua presença, Te exaltamos. Vamos aqui, Pai, nos colocar no momento de adoração, Senhor. Entregando a Ti, Pai, a nossa vida, os nossos desejos. Entregando a Ti, Pai, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso coração, Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai, e glorificamos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Milagre.
superabunda, a fé que alcança vidas, a fé que usa pessoas em nome de Jesus. Que possamos ser ousados e usados na presença do Senhor. Vamos declarar novamente. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o menino iria ajudar a alimentar a multidão? É assim nos dias de hoje. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Aleluia. Tu pode falar para o Senhor nessa noite que Ele é a tua luz, a tua salvação. E nada temeremos se nós estivermos com Ele. Declare isso nessa noite. Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação. Se entrega nessa noite. Se for possível, fecha teus olhos. Se ligue no trono. Se ligue na presença do Espírito Santo que está nesse lugar. Aleluia, Jesus. Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, toma o primeiro lugar, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
salvação da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, te entregando as verdades, cada vez mais te comigo, porque importa que ele cresça, ele meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele a minha vida está, no caminho com a certeza de que ele virá. Eu sou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu sou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder e no governo está dele, deixa ele traz consigo a sua recompensa e paz. Soberano em poder e no governo está dele, deixa ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por ele que nós estamos aqui nessa noite. É por causa dele que nós estamos de pé. Por causa do amor de Jesus que se entregou naquela cruz por cada um. E assim como Paulo disse, para mim tudo é perda. A minha vida eu encontrei nele. Vida nós só temos em Jesus. Não adianta a gente procurar em tantos lugares, em pessoas, em objetos. Mas a vida plena nós só temos nele. A partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, aí sim nós estamos vivos verdadeiramente. Aí sim nós entendemos o verdadeiro significado da vida, que é viver por ele, para ele. E muitas vezes nós não estamos dispostos. Mas Deus te trouxe aqui para um renovo, para uma transformação. Para que você possa sair daqui disposto e disponível para viver para ele. Viver para Jesus nem sempre é fácil.
nossas vontades, do nosso erro, para viver aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. É muito fácil a gente vir para a igreja e cantar um louvor, é Ele por Ele, mas será que é isso que nós temos vivido? Que você possa refletir nessa noite como tem sido a sua vida, para que você possa ser aquilo que Ele quer que você seja, para que você comece a parar de brincar de ser crente, comece a ser um servo fiel a Ele verdadeiramente. Chegou o tempo de nós pararmos de brincar de igreja e sermos servos fiéis. A gente não consegue abrir mão de nada por causa de Jesus, mas a gente vem para a igreja e levanta a mão para dizer: é Ele, por Ele, para Ele. Nós estamos gastando a nossa vida. Mas será que é por Ele que você tem vivido ou por você mesmo? Pelas suas vontades, pelas suas escolhas? Você prioriza tudo, mas não prioriza o Senhor. Você prioriza tudo, mas não prioriza aquilo que Ele colocou em suas mãos. Que você possa entender o que é ser cristão, o que é ser servo. O servo, ele abre mão das suas vontades. O servo, ele não vive para ele, mas vive pelo seu Senhor. O nosso Senhor é Jesus. Nós precisamos é nos derramar diante da presença dEle, clamar a Ele para que Ele venha sobre nós e mude a nossa vida verdadeiramente. Meus dias
Deus. Glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Quem está alegre aqui porque está na presença do Senhor? Eu fico sempre alegre quando eu vou para fazer a obra de Deus. Independente da circunstância, porque às vezes situações, eu botei até num grupo hoje. Não sei se eu botei aqui ou se eu botei no de lá de Santa Cruz. Nós não podemos ficar ligados nas circunstâncias ao nosso redor. Porque os impedimentos, eles surgem para nos parar. Para impedir a nossa caminhada. Mas quando a gente persevera e busca, o Espírito Santo supre. Vai ajudando, fortalecendo e nós vamos vencendo as adversidades. Nós estamos em tempos que precisamos nos unir mais ainda. Todos unidos. Porque é o que a Bíblia fala, os dias maus eles têm. E a gente tem que se preparar. Mas o conforto é que essa mesma Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então ela diz para mim e para você que todos os dias tem renovo de Deus. Todos os dias. Nós precisamos buscar esse renovo, esse fortalecimento, para continuarmos firmes na caminhada. E o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? O lugar onde Deus te colocou. Quando a gente sai do lugar onde Deus nos colocou, a gente sai do centro da vontade de Deus. Seja onde for. Ah, pastor, você está falando só da igreja? Não, está falando de tudo. Se Deus botou você numa igreja, é porque Ele vai tratar você ali. Se Deus botou você naquela empresa, é porque ali é que Ele vai te dar sucesso. Se Deus botou você num determinado colégio, é ali que você vai aprender direito. Então, tudo que Deus... Porque senão não vai valer. A palavra quando diz a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente puxar essa visão para nós de forma espiritual, nós vamos começar a entender que o centro da vontade de Deus é onde Deus nos coloca. Onde você está bem, onde você se sente bem, onde as coisas estão acontecendo. É igualzinho você está num trabalho, numa empresa, está dando tudo certo. Aí o outro fala assim, vem para cá que eu vou te dar R$1.000 a mais no teu salário. Aí tu fala, opa, vou sair daqui e vou para lá. Mas para que tu vai fazer isso? Está dando tudo certo aqui? Está tudo bonitinho, tudo tranquilo, sem problema? Por que tu vai para lá para quê? Por causa de mais 1.000? De repente vem mais 1.000 problemas, junto com aqueles 1.000. E aí, como é que tu volta depois? Não volta, porque já tem alguém na tua vaga. A caminhada com Jesus, a gente precisa ser esperto para quê? Buscar esse entendimento através do Espírito Santo para abrir a nossa visão, para que a gente não seja enganado. Porque senão a gente vai começar a seguir pessoas, seguir promessas, seguir visões, seguir profecias, e aí a gente se perde.
Porque, na verdade, quando a gente começa a seguir pessoas, ou puramente ensinamento de pessoas e não do Espírito Santo, a gente deixa de agir de acordo com a vontade de Deus. Tem que tomar cuidado com isso. Hoje está uma febre, né? A gente precisa voltar a lembrar de falar o nós, esquecer o eu. Não é eu faço, eu consigo, eu vou. Não. Nós fazemos, nós conseguimos, nós vamos. Substituir. Porque no mínimo que você substituir o eu pelo nós, mesmo que você não pense em outra pessoa, mas você está trazendo o Espírito Santo para dentro do negócio. Porque não é você sozinho. É você e mais o Espírito Santo. Então não sou eu, somos nós. E é desse jeito que a gente tem que pensar. Estou pensando num evangelismo. A gente precisa fazer um evangelismo. E depois programar isso aí. De 6 em 6 meses, fazer um evangelismo. Em algum lugar. Faz num lugar, depois faz no outro. Mas nesse primeiro, de repente, a gente vai pegar um grupo e vamos andar pelas ruas. Vamos entregar o prospecto, abençoar a vida das pessoas. Se o cara falar para você que é espírita, que é não sei o que, tá bom, meu amigo. Deus te abençoe. Jesus te ama. Pronto, acabou. Se ficar brigando, deixa ele brigar, vai continuar andando e vai embora. Depois nós vamos fazer um ponto fixo. Nós fizemos isso no começo aqui, há 10 anos atrás. Fizemos na praça lá, botávamos uma mesa com os prospectos e um caderno de oração. E as pessoas vinham, pediam para botar o nome no caderno de oração. A gente ia lá e entregava o prospecto para as pessoas que estavam na praça. Falava ali de Jesus, cara, eu quero uma oração. Tá bom, vamos orar aqui por ele aqui. Bota no círculo, ora. Vamos movimentar. E outra ideia que eu estou para setembro. Vamos ver uma data da gente fazer um evento para toda a igreja, em algum lugar, num sítio. Vamos passar o dia lá, o dia todo. Quem joga futebol igual eu, que vai jogar muito o dia todo. Quem não joga, igual assim o Michel, igual o Marcelinho, que não joga nada, mas quem? O Luiz também não joga nada, vai ficar só olhando. Então vamos ficar o dia todo lá, vamos divertir, fazer uma comunhão entre os irmãos. A gente vai lá no churrasco lá, vamos passar um dia. Vamos ver um sítio aí, eu estou pensando no sítio de uma amiga minha, amiga para essas coisas, né? Vamos ver se ela está com o sítio disponível lá. E aí a gente, vamos fazer essa confraternização aí. Vamos ver uma data de setembro. 13. É sábado? 13 de setembro pode ser uma data. Vou ver com ela lá e passo depois para a igreja. A gente fazer esse evento, porque isso também faz parte. Isso é bom. Tem gente que chegou depois do último que a gente já fez. Quer dizer, não tem ainda aquela comunhão de estar junto com o irmão ali o dia todo, bater papo. Às vezes não vai muito com a cara do irmão, chega lá nesse dia vai brincar, vai rir, irmão é legal, ele não é tão assim, não é tão chato que ele imaginava não, ele é legal, ele ri, ele brinca, né? Porque às vezes a gente não vai com a cara do irmão só de olhar. Eu não vou com a cara do Deus. Mas de repente porque ele fica assim, sério e tal. Mas quando ele ri, acho legal. Então a gente precisa desses momentos para poder entrosar a igreja. Porque a igreja tem que ser família. Senão a gente não tem aquele amor que Cristo quer que a gente tenha. A gente vai só olhar e criticar. Semana passada eu falei para um. Falei, sabe qual é o problema seu? Você critica muito e elogia pouco. Tem gente que já está com senso crítico dentro da igreja. O senso crítico está aguçado. Primeiro o cara critica para depois elogiar. Se ele lembrar de elogiar. Mas a gente esquece que a crítica é uma coisa meio complicada. Porque quando você critica os outros, você está esquecendo de olhar para você. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? A parábola lá da trave no olho, né? E a gente vê o palito de fósforo que está movido no olho do outro.
mas o tronco de árvore que está dentro do meu olho eu não consigo ver. Então a gente precisa, às vezes essa comunhão, essa proximidade, você vai até, às vezes até o irmão tem aquele defeito, mas você mais próximo, você vai ter uma maneira de ajudar. Além de orar, você vai poder falar alguma coisa no bate-papo, né? De repente está batendo um papo, você fala alguma coisa para orientar, você dá um se liga, que nem a gente fala lá fora, dá um se liga. E a pessoa acorda com aquilo e realmente, eu estou errado, não posso ser assim, posso mudar aqui, posso melhorar, posso... Porque senão a gente vai entrando nessa de senso crítico. Daqui a pouco você não vê mais nada bom. Tudo está ruim. Daqui a pouco até Jesus está ruim. Ele podia ter feito daquele jeito, não, ele podia ter feito diferente. Então a gente ajustando isso, a gente começa a ver as coisas boas de novo. Lembra quando era no começo lá que a gente só via coisa boa? Ah, pastor, mas eu era bobão, então vou te ser bobão de novo. Pode ser bobão de novo. Para que querer ser esperto? Para quê? É o que eu falo da razão. É muito melhor você ser feliz do que ter razão. Pô. A razão vai te levar aonde? Ah, vou ganhar. Na razão eu tenho o meu direito garantido. Tá bom, e aí? Vai resolver o quê? Vai acabar com o problema ou vai gerar problema? Vai gerar discussão? Vai gerar discórdia? Vai gerar um monte de coisa. A obra de Deus é pelo amor, não é pela obrigação. Quarta-feira foi uma maravilha, estava todos os diáconos de férias. Acho que pensaram que eu não vinha para a igreja. Estava todo mundo de férias. Ah, pastor, foi coincidência. Como eu sei? Foi. Acontece isso. Um não vem, os outros 20 também não vêm. Coincidiu de não dar tempo de vir. E uma vez a gente falou na reunião aqui, rapaz, tem bastante gente aqui agora, tem 23, né? Acho que são 23 entre diácono, obreiro, você mais que. Tudo bem que tem uns que já não vêm há tanto tempo que a gente nem pode contar mais com eles. Já conta com... Não, você tem vindo, você não. Você pode não estar envolvido. Ainda. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Ainda você não está de volta. Mas vai voltar. Eu creio que eu estou falando. Tenho certeza disso. Mas você está aí nos cultos. Pior é aquele que está e nem no culto. Isso que é o pior. É igual ser pastor sem estar na igreja. É igualzinho, né? Então a gente precisa ver isso e dizer, não, meu Deus, cara, o que Jesus fez na minha vida? Olhar lá atrás. Voltar lá atrás, quando eu estava destruído. E Jesus foi lá, ó, restaurou, consertou tudo, botou tudo bonitinho, tudo bacana. E aí eu comecei a caminhar, cheio de vontade, cheio de amor. Volta nesse amor, gente. Pelo amor de Deus, volta nesse amor. Os tempos estão sombrios. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Ele está sério, ele. Aí vão se perder. Aí, quando começa a entrar na família da gente, começa a destrambelha um para um lado, destrambelha outro para o outro. Aí a gente fica meio tonto, sem saber o que vai fazer. Então vamos aproveitar enquanto está tudo ajustadinho, vamos melhorando, vamos voltando ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Porque Jesus conta, ele não precisa estar nem de mim, nem de ninguém. Só que ele conta com cada um de nós. Se ele chamou a gente e colocou algo na nossa mão, é para a gente fazer com amor, com zelo. Porque senão o irmão que faz se sacrifica, o outro que não faz, é tranquilo. Tem gente na escolinha trabalhando direto. Porque o outro não vem, aí o que vem tem que trabalhar dobrado. Complicado. Então, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos começar a buscar de novo esse renovo, esse fortalecimento. É para a gente retomar a nossa caminhada. Vamos ver essa data aí, para a gente fazer esse evento. Fazer que nem a gente já fez, fazer um churrasco, se divertir, brincar, jogar bola. Aí o irmão aproveita para jogar a bola, bate na canela do outro que
ele tem uma cisma com ele, é assim que faz no futebol, né? Não é assim, Davi? Quando tem raiva do goleiro, dá em vez de chutar de lado de pé, chuta de bico, né? Dá uma bicuda nova. Né? Ali ele ali. O outro também está lá atrás, olha lá. Estou falando para esse aqui, mas o outro está ouvindo lá, ó, também. Quando não gosta muito do goleiro, bota a bola na bico do pé e chuta. De preferência bem de pertinho, né? Mas vai ser bom para a gente, eu acredito, para a gente se divertir, para passar um tempo junto. Já tem bastante tempo que a gente não faz, está na hora já. Amém? Amém. Vamos participar do dia das ofertas. Deixa Deus trabalhar no seu coração. O Fernando vai me ajudar. Vou falar com ela para ver se está disponível lá, que aí a gente confirma. Que aí dá tempo, até lá, 13 de setembro, dá tempo da gente se organizar, né? É Santa Leixo. Se for lá vai ser em Santa Leixo. Glória a Deus. Vamos orar, Eduardo. Ora para nós aqui em nome de Jesus. Pai, igreja. Eu vou orar, mas teve um louvor que me chamou a atenção do pastor Eric. É por ele que nós estamos aqui. É por ele que nós estamos lá fora para pegar o evangelho dele. Nós estamos aqui aprendendo dele, Todo-Poderoso, mas tem muitas almas lá fora querendo conhecer esse Jesus que eu e você conhece. Bem, Deus. E a palavra de Deus fala: traga de 1.000, traz 10%, R$100. Você fica com a maior parte. Eu fico com a maior parte. E ele fala também: se você tiver alguma coisa com o teu irmão, acerta com o teu irmão e depois traga aqui no altar a tua oferta e o teu dízimo que você faz para ele. Senhor, ensina-nos a ser fiel a Ti, Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai. Ensina, Senhor Jesus, verdadeiramente a entregar o muito que o Senhor nos dá. E o Senhor só pede 10%. A Tua palavra diz que se nós formos fiéis no pouco, no muito, Ele vai nos colocar. E muitas das vezes o Senhor, Ele prova a nossa fé, nos acrescentando um dinheiro, R$10.000. Será que eu vou ser fiel para dar os 10% ou eu vou querer reter? Eu tenho que comprar remédio, eu preocupo. O Senhor fala: se eu cuido dos pássaros, eu não vou cuidar de você. Seja fiel a Ele. Entrega de coração, entrega com amor. Porque hoje, você e eu estamos aqui porque alguém semeou com um pouquinho que o Senhor nos pede. É para almas vir para esse reino dele, conhecer o reino dele. E o Senhor conta com a nossa fidelidade, com a nossa liberalidade. Mas dá com amor, dá com propósito para Ele, porque Ele não precisa de nada, nós é que precisamos dEle. E Ele fala: depois fazei prova dEle. Senhor, desprende, Senhor, ensina-nos a desprender da nossa finança, porque sabemos que o
Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo está sob o teu controle, Senhor. Glória a Deus. Tudo está sob o teu domínio, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que quando fazemos esse ato de ofertar na tua casa, de devolver aquilo que é teu, com alegria, com um sorriso no nosso lado, porque sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso provedor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Vou estar aqui à frente, recebendo esse envelope, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sou eu que vou pregar. Graças a Deus, pastor. Pastor Eric. Mas, vou deixar uma palavra aqui. Que Deus me incomodou aqui no louvor que o Eduardo citou. Deus me incomodou e eu peguei a palavra para ler. Que está lá em Jeremias 30, não precisa abrir não. Só vou deixar para ficar na reflexão. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Queria deixar essa palavra para reflexão. Deus vai juntar o povo. O povo pode estar espalhado, mas Deus vai juntar o povo que escolheu, separou, selecionou e capacitou para ocupar um espaço numa terra que já está prometida. E nós precisamos estar incluídos nesse povo. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra fique guardada no coração de vocês, principalmente esse versículo 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Trarei do cativeiro. E hoje ainda tem no meio do nosso povo, nas igrejas, muita gente cativa ainda. Cativo por sentimento, cativo por interesse, cativo por questionamentos. Está preso. Não anda, não vai andar. Então a gente precisa que Deus tire a gente desse cativeiro, traga a gente de volta para a terra dele, para o lugar onde ele nos colocou, para a gente poder crescer na nossa caminhada de fé. Amém? Vamos receber o pastor Eric com carinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O pastor chegou hoje, perguntei se ele ia... Baixa um pouquinho o retorno, por favor, e o ganho também. Perguntei se ele ia me dar folga hoje, ele falou que folga é dos mais velhos. O mais cansado. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos aprender um pouco com Moisés, como é que a gente deve agir na caminhada com Deus, o que a gente precisa fazer para alcançar as promessas dele e cumprir o chamado que ele tem na nossa vida, amém? Você crê que você tem um chamado de Deus na sua vida? Glória a Deus. Deus não te chamou só para você ficar sentado no seu banco,
Pode ter certeza disso. Busque em Deus aquilo que Ele tem para fazer através de você, porque você vai ser um canal das bênçãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Êxodo 3? Amém? Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Pula para o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de havendo tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aqui. Curva a cabeça, feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, pelos louvores, Pai, pelo momento de oferta, Pai, que também é um momento de adoração. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua fidelidade, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entender, Pai, os Teus propósitos para a nossa vida. Fala conosco nessa noite, Pai, que venha cair por terra tudo aquilo que se levantar para tirar a nossa atenção da Tua voz, Pai, para tirar os nossos olhos de Ti, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz e que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Fala conosco, nos muda e nos molda conforme a Tua vontade, Pai. Usa-me nessa noite que eu venha diminuir para que o Senhor cresça nesse lugar, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, Moisés foi um grande homem de Deus. Todo mundo aqui conhece a história de Moisés. No Dia das Mães eu preguei aqui sobre Joquebede, sobre a ousadia daquela mulher, uma mãe ousada, que a ousadia dela já começou em gerar uma criança em tempo de crise, porque Moisés nasceu no meio da crise. Moisés nasceu num tempo improvável. Moisés nasceu quando não se era o ideal nascer. Faraó tinha determinado com que todas as crianças recém-nascidas fossem exterminadas, porque ele temia o crescimento do povo. E é nesse cenário que Moisés nasce. Joquebede foi muito ousada, Joquebede foi uma mulher sábia, porque ela confiou em Deus. Uma mulher casada tem aquele desejo de ser mãe, e ela não temeu o tempo, ela não temeu a crise, ela confiou no Senhor. E muitas vezes nós temos temido. Quantas vezes nós temos ficado com medo de crises, medo de problemas, medo de como é que vai ser, e muitas vezes nós não vivemos os sonhos que Deus tem para a nossa vida. É nesse cenário que Moisés nasce, é nesse cenário que Moisés se encontra. E talvez se nós olharmos com os nossos olhos humanos, se nós olharmos para essa situação, para esse momento em que Moisés nasce, nós vamos ver alguém que talvez não tenha o que oferecer, que talvez nem chegue à adolescência. Porque o normal naquela época era a criança nascer, os guardas pegarem e lançarem para os crocodilos, para os jacarés se alimentarem. Era o que acontecia. Só que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Até a crise que se instalou naquela época foi propósito para que Moisés vivesse o que Deus tinha para ele. Ou você acha que se ele tivesse nascido num tempo normal, ele teria crescido no palácio, aprendendo da cultura, aprendendo como se portar diante de Faraó, tendo acesso ao palácio? Tudo era propósito de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e não veja perspectiva nenhuma. Talvez você olhe para você tantas derrotas, tantas tribulações,
E às vezes você olha para você e fala: o que Deus pode fazer na minha vida ou através de mim? Olha o cenário que eu me encontro, olha a situação que eu me encontro, olha o que eu tenho vivido, olha o que eu tenho passado. Mas saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Deus te chamou para fazer parte da obra dele. Sabe, Ele não precisava de nenhum de nós, mas Ele conta conosco, porque Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo. Por isso que Ele nos usa, por isso que Ele nos capacita. E tudo vem dEle, é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te direcionar. Não é a situação que você se encontra nessa noite que vai direcionar a sua vida. Vai direcionar sim, se você permitir. Se você viver baseado naquilo que você tem vivenciado, aí sim, as circunstâncias vão direcionar os seus passos. Mas se você permitir com que o Senhor te molde, com que o Senhor te direcione, você viverá grandes coisas. Porque o propósito que Deus tem para nós é muito maior do que a gente possa imaginar. É muito maior do que as nossas limitações, é muito maior do que a nossa pequenez, é muito maior do que as adversidades que nos rodeiam. É muito maior do que as frustrações que nós experimentamos. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida baseada nas frustrações que nós tivemos. Quando na verdade essas frustrações vão te levar a alcançar aquilo que Deus tem para você. Imagina a frustração daquela mulher de ter que abrir mão do seu filho. Mas ela confiava que era o melhor de Deus para a vida dele. E ela não permitiu com que isso a impedisse de guardar e cuidar do seu filho. E Deus ainda foi misericordioso, porque permitiu com que ela criasse o seu próprio filho e ainda recebesse para isso. Olha, porque a filha de Faraó poderia simplesmente dar ordem para ela criar e pronto. Quando na verdade ela ainda abençoa aquela mulher para criar o seu próprio filho. E às vezes a gente não confia em Deus, a gente olha o cenário, a gente olha a situação que nós nos encontramos e não confiamos. Quando tudo que a gente precisa fazer é confiar no agir dele. É crer que apesar do que possa estar acontecendo, Ele tem um propósito em meio às adversidades. Então confie em Deus, igreja, confia nele, creia naquilo que Ele pode e vai fazer. Ele vai cumprir os propósitos na sua vida. Ele vai cumprir o chamado que Ele tem para você. Não importa o que você pensa. Se você permitir com que Deus trabalhe em você, você vai viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então não fique preso ao seu cenário, não fique preso à sua realidade, não fique preso às suas frustrações, mas volte os seus olhos para Deus. Volte o seu foco para o Senhor. Se o seu foco for o Senhor, você vai alcançar vitórias. Olha o que eu preguei aqui semana passada, né, de Pedro andando sobre as águas, os olhos dele voltados para o Senhor, ele vivia o sobrenatural. Quando os olhos dele voltaram para a circunstância, ele afundava. E é assim na nossa vida, enquanto os nossos olhos estiverem no Senhor, não importa o que estiver nos rodeando, pode ser tempestade, pode ser um mar revolto, mas ainda assim nós vamos passar por cima disso tudo. Porque o que a gente precisa entender é que Jesus jamais prometeu vida fácil. Então os problemas eles vão vir, as dificuldades elas vão vir, mas quando nós estamos com o Senhor, a dificuldade é diferente, os problemas são diferentes, porque a gente tem um Deus que cuida de nós, ainda que a tempestade não tenha passado. Glória a Deus. Mas hoje você vai aprender com Moisés o que fazer para viver o propósito de Deus para a sua vida. Primeiro ponto, seja ousado. Aqui no versículo 3 vai dizer que ele vê aquela sarça e fala: eu vou chegar mais perto para ver. Não era da conta dele uma sarça pegar fogo, era deserto. Sarça pegar fogo em deserto é uma coisa mais comum. Mas ele viu que algo estava diferente, ele estava com a visão apurada naquele dia. Apure a sua visão para os sinais que Deus vai te dar. Muitas vezes a gente fica falando assim: o Senhor não fala comigo, eu tenho esperado no direcionamento de Deus, eu tenho esperado uma resposta, mas como está a sua visão, como está a sua audição? Às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural, quando na verdade, às vezes um louvor que a gente ouve, uma conversa com alguém cheio do Espírito Santo, é a resposta que Deus quer trazer para a nossa vida. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas quando eu estava internado, quando eu levei aqueles tiros, a senhora que limpava lá o quarto, meu quarto,
ela era cristã, ela tinha a família, da família toda dela, só ela era cristã, e ela estava passando por um momento de muita luta, muita prova, e ela falou que estava esperando uma resposta de Deus, e a gente conversava ali, o pastor também, quando ia lá, conversava, a gente chorou por ela. E quando ela soube que eu era do Ministério de Louvor, ela falou, eu amo louvor, eu amo ouvir louvor, eu fico em casa ouvindo, cantando. Poxa, ora para Deus te dar um louvor que vai ser a resposta que eu preciso. E eu orei, eu fiquei ali quase um mês ali internado, todo dia ela ia lá limpar. E quando eu recebi a alta, no dia que eu recebi a alta, ela veio, eu fiquei sabendo que você vai embora. Deus não te deu louvor? Eu falei, Deus não falou nada comigo. E a gente começou a conversar. E ali ela começou a chorar no meio da conversa. Ela falou, Deus me deu a resposta nessa conversa. E às vezes a gente fica esperando algumas coisas, quando na verdade Deus já está falando conosco, mas nós que não estamos ouvindo. Porque a gente quer que Deus faça da maneira que a gente quer, quando na verdade Ele age da maneira que Ele quer. É Ele que vai falar com você. A gente precisa estar com os nossos ouvidos e os nossos olhos apurados, para estar atento aos sinais de Deus para nossas vidas. Moisés olhou aquela sarça e viu que algo estava diferente. E ele se sentiu impulsionado a ir para lá, porque ele poderia ter olhado, poderia ter reconhecido que algo estava diferente e seguiu o seu caminho. Afinal, ele não estava ali naquele lugar passeando, ele não estava ali, vou admirar o dia no deserto. Não, ele estava com uma missão, ele estava trabalhando ali. Ele estava com as ovelhas, apacentando as ovelhas do seu sogro, uma responsabilidade. Não eram as ovelhas dele. Alguma ovelha poderia se perder. Algum predador poderia pegar alguma ovelha, mas ele entendeu que era necessário ele ir àquela sarça. Ele foi ousado. Você precisa ser ousado em fazer as coisas que Deus fala no seu coração. Ousado em seguir o direcionamento que Deus tem para a sua vida. Sabe, a gente às vezes passa por algumas situações, a gente passa por algo que Deus está nos direcionando, nos impulsionando, e muitas vezes nós nos prendemos. Seja ousado. Você está sentindo que Deus está te impulsionando para algo, Deus está te chamando para algo, vá, confia nele, não tema, mas agora eu não posso, eu estou com meus afazeres, eu tenho meu trabalho, Querido, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe da sua realidade, Ele conhece você melhor do que você mesmo, então confia. Você acha que Deus não sabia que Moisés estava com uma responsabilidade ali? A palavra não diz, mas com certeza todas as ovelhas estavam ali no mesmo lugar que ele deixou quando a conversa com Deus acabou. Sabe, às vezes por nós não sermos ousados, nós perdemos algo como isso. Olha a conversa que ele teve com Deus, olha o modo que Deus o chamou para a obra. Sabe, e se ele não tivesse ido? Seja ousado. Siga aquilo que Deus está te direcionando. Sabe? E às vezes a gente fica preso no nosso lugar. E não vivemos experiências com Deus por ficarmos presos no nosso lugar. Por não queremos ir onde Deus está nos impulsionando para ir. Não podemos ter medo. Na caminhada com o Senhor precisamos ser ousados. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Israel, quando estava no deserto, perdeu a oportunidade de ouvir ao Senhor, porque teve medo quando Deus falou com eles. Não tenha medo, querido. Confia nele. Às vezes dá medo, sim, é normal, mas a gente não pode se entregar. Às vezes a gente está com medo do novo, a gente olha para a nossa realidade, olha para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ou através de nós, e às vezes dá medo, como é que vai ser? Como é que vou agir? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas não tenha medo. Sabe, hoje eu estou aqui pregando para vocês, todo domingo eu estou aqui pregando, mas quando eu era adolescente eu tinha vergonha de orar dentro de casa. Porque meus pais são meus exemplos, minhas referências de servo, eles sempre gostavam de quando estavam em casa, eles trabalhavam fora, mas sempre que estavam em casa no final de semana, era tomar café na mesa e sempre orar, e ele sempre pedia para alguém orar. Minhas irmãs, que são bem mais novas que eu, minha irmã do meio é 8 anos mais nova do que eu, e a mais nova é 16 anos mais nova do que eu. Elas oravam, e eu sempre passava a bola, porque eu tinha vergonha. E se eu deixasse a vergonha me tomar, será que eu estaria aqui hoje? Será que hoje eu seria pastor? E às vezes a gente fica deixando com que pequenas coisas nos impeçam de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Medo de como é que vai ser, insegurança de nós mesmos.
Chega mais perto, vá mais fundo. Você quer ouvir a voz de Deus falando no seu coração? Você precisa ter intimidade com Ele. Aleluia. Você não vai ouvir a voz do Senhor se você não tiver intimidade com o Espírito Santo. Como é que eu tenho intimidade? É indo mais fundo, é saindo do raso. Ano passado a gente fez uma viagem para San Andrés, lá na Colômbia, e eu fiz um mergulho lá, 10 metros de profundidade. Viajou eu, a Bia, a Carla, com Lília, nossos filhos. E de todos nós que estávamos lá, só eu tive coragem de ir. Todo mundo ficou com medo de mergulhar. 10 metros, pelo amor de Deus. E as coisas que eu vi ali, a gente não vê no raso. Os peixes que eu vi ali, eu não ia ver na praia, ali nas ondinhas. Todos aqueles corais, coisa linda, sensacional, experiência única. E às vezes a gente perde oportunidades porque a gente não vai mais fundo. A gente perde experiências com Deus porque a gente não vai mais fundo, porque a gente quer ficar no raso. Porque a gente vem para a igreja, ouve a palavra, glória a Deus, mas chega em casa a gente nem abre a Bíblia. A gente não consegue ter um momento a sós com Deus, de busca com o Senhor. De colocar um louvor na nossa casa e deixar Deus falar. A gente precisa ir mais fundo, a gente precisa sair do raso. Glória a Deus. Quando a gente sai do raso, querido, aí os medos vão embora, as inseguranças vão embora. A ousadia vem, a vontade de ir além vem. Hoje é dia de você sair do raso. Hoje é dia de você ir mais fundo, de você verdadeiramente buscar a presença de Deus e alcançar aquilo que Ele tem para você. Glória a Deus. Priorizar a Deus, valorizar aquilo que Ele tem para nós e sair da nossa zona de conforto. Não era problema de Moisés, mas ele saiu da zona de conforto dele, do que ele precisava fazer para entender o que estava acontecendo, porque ele se sentiu impulsionado aquilo. Era mais cômodo para ele continuar fazendo o que ele estava fazendo, mas ele entendeu que era necessário chegar mais perto. Aleluia. Segundo ponto, esteja sempre disponível. No versículo 4, vai dizer aqui, ó: vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Aleluia. Esteja disponível. Você quer viver os propósitos que Deus tem para a sua vida? Glória a Você Deus. quer viver o chamado que Ele tem para você? Esteja disponível. Deus conta com cada um, mas Ele vai chamar aqueles que estão disponíveis. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Isaías 6 é uma passagem que eu amo, Isaías 6, quando Isaías vê o Senhor. E lá no versículo 8, depois de ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse o que? Eis-me aqui, envia-me a mim. E olha quem foi Isaías, olha o tamanho do ministério de Isaías, olha o profeta que Isaías foi. Por quê? Porque ele estava disponível para fazer o que Deus tinha para fazer. Deus estava ali diante dos serafins, os serafins o adorando. E ele vira e fala: quem enviaremos? Não tem quem enviar. Isaías, vendo aquilo, ele não se calou. Aleluia. Ele poderia ficar admirado, impressionado com aquilo, e glória a Deus, e viver aquela experiência e voltar para a casa dele, mas não, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir. O Senhor não tem a quem enviar, envia a mim. Aleluia. Você precisa abrir a sua boca e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível para fazer a tua obra. Aleluia. Como eu falei aqui no início, Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Não adianta a gente só vir para a igreja e ficar sentado, ouvir a palavra é bom. Claro, há momentos que nós precisamos sentar para ouvir, mas essa não pode ser a nossa vida. Só vir para a igreja domingo e domingo, ficar sentado ouvindo a palavra. Nós precisamos agir, porque quando nós trabalhamos para o Senhor, mais intimidade nós temos com Ele. Aleluia. Porque, como eu falei, Deus não precisa de nós, mas por que Ele usa cada um de nós? Para termos um relacionamento com Ele. E o relacionamento com Deus, nós precisamos buscar a Ele, ler a palavra dEle, adorar a Ele e também sermos usados por Ele. É um conjunto. Aleluia. É como a tangerina, que tem vários gominhos. Você precisa sair da sua zona de conforto e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ser usado por Ele verdadeiramente.
para viver aquilo que Ele tem para a sua vida, para viver o chamado que Deus tem para você. Glória a Deus. Precisamos estar disponíveis. Só que muitas vezes nós não estamos disponíveis. Por quê? Porque nós priorizamos a nossa vida. Eu não estou falando aqui para você abandonar tudo, abandonar a família, não. Mas quando nós priorizamos o Senhor, nós não precisamos abandonar aquilo que é essencial para nós. Porque Ele está cuidando de tudo. E muitas vezes nós colocamos tantas coisas à frente do Senhor. Eu não vou para o culto hoje porque eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Eu não vou para o culto hoje porque eu tenho que sair com a minha família. Tem tantos dias na semana que a gente pode fazer tantas coisas. Sabe, às vezes a gente fica colocando, usando subterfúgios para tirar o lugar de Deus da nossa vida. A gente prioriza tudo e não prioriza a obra de Deus, não prioriza a presença dele. Já percebeu como é fácil? Se a gente tiver que abrir mão de vir para o culto, para qualquer outra coisa, a gente abre com tanta facilidade. Por quê? A gente não abre mão de quase nada, mas de vir para a casa de Deus, ouvir a palavra, de fazer o que Ele nos chamou, fazer parte do ministério, trabalhar para Ele, a gente abre mão com uma facilidade, mas depois a gente quer que Deus nos abençoe. A gente quer que Deus abra portas. Queridos, você não vai ser bem sucedido enquanto você colocar tantas coisas na frente daquilo que Deus tem para você. Não adianta. Não adianta, você não vai. Sabe, eu tenho vivido milagres de Deus na minha vida esse ano. Esse ano tem sido um ano assim, de viver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa, o que Ele tem feito na minha vida. Porque eu e minha família estamos confiando nele. Sabe, todo mundo sabe que eu tenho agência aqui, o que Deus tem feito na agência, os clientes que Deus tem trazido na agência, é algo que eu jamais poderia imaginar. Vou contar só um detalhe só. Foi mês passado, apareceu uma mulher do nada, que foi indicação de uma outra pessoa que veio por indicação que nem me conhecia. Uma mulher com condições financeiras muito boas, de uma família com condições financeiras muito boas, que já tinha um agente de viagem que cuidava das viagens dela e da família dela há mais de 15 anos. E por indicação dessa amiga, veio até mim querendo fechar uma viagem para a família nos Estados Unidos no final do ano. Queria marcar pessoalmente, falei de ir no nosso escritório para vir, só que ela mora na Barra da Tijuca, o nosso escritório é na Vila da Penha. Ela falou, você não pode vir até a gente? Eu falei, vou, com o maior prazer, pode ser na casa de vocês. Não, tem um restaurante que todo final de semana a gente está aqui no Barra Shopping, vem aqui. Tem um restaurante chique, isso, nem conheci o restaurante, olha que eu vou direto no Barra Shopping, mas nem conheci esse restaurante. Comida cara, fiquei até com medo ali de ter que pedir alguma coisa. Eles pagaram o meu almoço lá, comi bem, com um filé mignon ali, ó, delicioso. E gastaram uma grana ali de viagem comigo. Ele falou, a partir de hoje, toda a viagem da minha família vai ser com você. Eu já prepara que em novembro tem outra viagem, que todo ano eu e meu marido vamos para a Europa. Isso é o sobrenatural de Deus. Eu não estou falando aqui para me exaltar, não. Estou falando aqui que se você confiar, você vai viver isso também. Se você confiar, você vai viver isso também. E você fica priorizando o seu trabalho, ao invés de priorizar o Senhor. Começa a priorizar o Senhor para você ver. Aqui o Eduardo falou aqui sobre dízimos e ofertas. Eu não faço nada com o meu dinheiro sem antes transferir o dízimo. Eu recebo, faço alguma venda, recebo a comissão, a primeira coisa que eu faço é transferir o dízimo. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu sou doido assim igual o pastor. Porque eu também tenho os custos da empresa, mas eu transfiro o dízimo do total. Eu não transfiro da minha parte. Tem algumas coisas para fazer, às vezes vou fazer alguma coisa, é o combustível que vai pagar, o estacionamento que vai pagar, eu não quero saber, eu transfiro do total, porque não é porque eu estou falando para você fazer isso não, mas foi algo que meu com Deus. Meu com Deus. E eu tenho visto o milagre que Deus tem feito. Eu tenho visto que o quanto Deus tem suprido. E tem feito isso, e não foi só mês passado não, foi em abril, foi em março, foi em fevereiro, está sendo agora em julho. E eu creio que vai ser assim em agosto, setembro, outubro, novembro. Enquanto eu for fiel com o Senhor, enquanto eu priorizar, enquanto eu estiver disponível para Ele, Ele vai fazer um milagre na minha casa, na minha vida. E assim vai ser na sua vida também. Só precisa você confiar, só precisa você priorizar o que tem que ser prioridade na sua vida.
E parar de priorizar as outras coisas. Enquanto o Senhor for prioridade na sua vida, você vai viver milagres. Isso é fato. Isso é fato. A gente sempre tem algo mais importante para fazer. E não é só fazer, mas é fazer com excelência, porque é para Deus. Tudo que nós fazemos na obra, nós não fazemos para o pastor, nós não fazemos pelo nosso irmão, nós fazemos para o Senhor. Até que se você fosse fazer algo por mim, que ele pode ter certeza que amanhã você já não ia querer fazer mais nada, que sou eu. Vai se decepcionar, sou humano. É isso. É para Deus, o nosso foco é Ele, é para Ele que nós fazemos as coisas preocupados com Ele. Se eu estou aqui em cima pregando a palavra é porque eu amo o Senhor, é porque eu estou fazendo é para Ele. É porque eu disse, Senhor, eis-me aqui. Acho que eu queria ser pastor. Nunca foi meu sonho, eu nunca pensei nisso. O que eu sempre amei fazer foi tocar violão. Mas nem foi assim que eu comecei a trabalhar para Jesus. Eu trabalhava enrolando cabo. Do lado do altar, lá na igreja dos meus pais, igreja grande, ficava na salinha, do lado do altar, lá enrolando cabo e acertando retorno, trocando microfone. E eu já tocava violão, toco violão desde os 14 anos, 13 anos. E foi assim que comecei. Depois de computador, mesa de som. E só na nova vida que eu fui começar a tocar. E não é porque eu não tive oportunidade lá, é porque não era o tempo. Assim, degrau por degrau. E aí você alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para você. A gente precisa estar disponível para Ele. Não importa aquilo que Ele nos peça. Não importa aquilo que Ele nos apresente. Nós só precisamos confiar no agir dele sobre nossas vidas. Terceiro ponto. Não ache que você é alguma coisa. Porque às vezes a gente tem mania de achar que estou sendo usado, eu estou pregando aqui, peguei a palavra, 20 almas para o Senhor. Você acha que se fosse por você, alguma coisa teria acontecido? A obra é dele, quem age é ele. Se nós entendermos isso, nós seremos bem-sucedidos na obra de Deus. Deus vai nos levar mais longe. Se nós tivermos humildade, pé no chão, entender que tudo aquilo que acontece é Ele que faz, é Ele que movimenta, nós somos só um instrumento. É a chave de fenda que conserta alguma coisa ou é o mecânico que está com a chave de fenda ali mexendo no motor do carro que vai resolver o problema? Nós somos a chave de fenda. Nós somos a furadeira. Às vezes é para furar mesmo, vai machucar. Nós somos só o instrumento. Quem está fazendo é o mecânico. Quem está fazendo é o Senhor. É Ele que está nos direcionando, é Ele que vai nos guiando, é Ele que vai falando, vai para cá, fala isso, faz assim. E é isso que nós precisamos entender. Aqui como está no versículo 11. Então disse Moisés ao Senhor, quem sou eu para ir a Faraó tirar o Egito dos filhos de Israel? Tirar do Egito os filhos de Israel. Moisés realmente não era ninguém. Ele foi criado por pais que não eram dele, né? Ele cresceu no palácio. Era fugitivo, assassino fugitivo, vivendo no deserto, há mais de 40 anos longe do seu povo. Quem era ele para fazer alguma coisa? Realmente, não era ninguém. Mas olha o que o Senhor fez através dele. Ele desafiou a maior nação daquela época e derrotou. Viu todos os egípcios, todo aquele exército, o faraó, morrer diante dele, dos olhos dele. Por quê? Porque ele era poderoso? Porque ele era sábio? Porque o Senhor era com ele. E porque ele confiava em Deus. Glória a Deus. Sabe, não acha que é a sua posição que vai te levar a algum lugar. Não acha que é o seu conhecimento que vai te fazer alcançar alguma coisa. Olha José. Você acha que foi a posição de José que fez ele ter destaque diante do faraó? Quem José era? Prisioneiro. Ele era escravo que estava preso por supostamente abusar da mulher do seu patrão. Olha, essa era a visão de quem estava de fora, de José. E por que faraó confiou nele? Não só confiou, como o exaltou. Por causa da posição de José? Porque ele era alguém? Porque ele era alguém de destaque na sociedade?
Por causa da presença de Deus que estava sobre ele. Faraó, mesmo não sendo um cristão, reconheceu a presença e a autoridade de Deus que estava sobre a vida de José. E é aí que está a diferença, quando nós somos fiéis a Ele, quando nós buscamos, nós estamos revestidos da autoridade e da presença de Deus. E até quem não é servo reconhece a presença de Deus na sua vida. E isso não faz diferença só na caminhada, faz diferença em toda a nossa vida, porque José não foi exaltado dentro de uma igreja, José foi exaltado diante de um reino. Ele foi colocado no mais alto posto que alguém poderia, sem ser faraó, poderia chegar. Acima dele só faraó. Isso nós estamos falando de bênçãos financeiras. Ou você acha que ele estava morando no casebre? Você acha que ele ficou pobre ali? Mas aquilo ali, tudo isso foi reflexo o quê? Da confiança de José no Senhor. De entender que ele não era nada se a presença de Deus não estivesse sobre ele. De entender que toda a revelação que ele tinha dos sonhos vinha de Deus e não dele. E por entender isso, Deus o levou a alcançar o posto de governador da maior nação que tinha na época, do Egito. Ele era governador, ele mandava em tudo. O faraó ficava lá no trono dele tranquilo, mas quem governava, quem dava a ordem, quem determinava o que tinha que guardar, o que tinha que consumir, era ele. Olha que autoridade que ele teve, olha a que ponto ele chegou. E às vezes a gente acha que vai ser, como eu falei, que vai ser bem sucedido porque a gente... Não, porque eu conheço fulano que tem boa influência, é ele que vai me direcionar. É o Senhor que vai te direcionar. Você está perdendo tempo confiando no outro. Você está perdendo tempo confiando em você, confiando nas suas mãos. Confie no Senhor, porque você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. O problema é que às vezes a gente quer aparecer mais do que Jesus. Ah, o pastor não fiz aquilo, o pastor nem me elogiou. Se você está buscando elogio, você está no lugar errado. Aqui a gente não faz por elogio, a gente faz pela graça dele. A gente faz porque ele se entregou, ele fez primeiro. E ele nem precisava, ele é Deus. O certo seria nós fazermos algo para nós recebermos algo em troca. Mas antes de nós nascermos, Jesus já tinha se entregado naquela cruz por mim e por você. Ele fez primeiro, ele deu o primeiro passo para que nós estivéssemos aqui. E é por causa disso que nós fazemos. É porque ele nos amou primeiro que nós fazemos. Que nós nos entregamos. Porque ele nos amou. Sabe, não acha que você é alguma coisa porque você está sendo usado por Deus. E a obra de Deus, ela não para. Então não acha assim, não me elogiaram, não estou chateado, não estou tendo meu reconhecimento, então o pastor vai ver só. Vou sair da igreja. A igreja vai continuar com ou sem você. Com ou sem mim. Se nós não quisermos, Deus vai levantar outro que queira. Mas Ele quer que você queira, porque Ele quer um relacionamento com você, porque Ele te ama. Aleluia. Ele conta comigo, contigo. Quarto ponto. Quando Deus nos chama, Ele não olha as nossas limitações. Moisés era cheio de limitação, cheio de insegurança, cheio de medos, tinha medo de voltar. Um dos questionamentos que ele faz ao Senhor é: Senhor, mas se eu voltar vão me matar. E o Senhor fala: não, aquele que queria te matar já não está mais vivo, não, pode ficar tranquilo. Outra insegurança dele era a fala dele. Aí ele fala: não, seu irmão vai estar com você, ele vai falar por você. Para de querer colocar empecilhos. Às vezes você sabe o que Deus quer fazer na sua vida e você fica colocando diversos empecilhos. Não, Senhor, mas é porque eu sou frágil. Não, é porque, poxa, eu já tive tantas frustrações. Porque, poxa, eu tenho tantos medos. Isso não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida, querido. Isso não é nada. Não olhe para as suas limitações. Não olhe para a sua pequenez. Ele vai te capacitar. É Ele que vai agir. É Ele que vai fazer. Moisés tinha inúmeras limitações. O nascimento dele já era improvável, mas olha quem ele se tornou em Deus. E às vezes a gente fica colocando as nossas inseguranças, as nossas limitações à frente daquilo que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque a gente olha com os nossos olhos.
E os nossos olhos, através dos nossos olhos, nós não conseguimos alcançar muitas coisas. Eu falei aqui, eu era limitado. Mal orar ali com a minha família, com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu orava. Que dirá pregar a palavra. A primeira vez que eu preguei foi na igreja de um amigo meu, num culto de adolescente, que era vazio, e eu nem falei com ninguém. Ele chamou meu líder de jovens, os jovens todos lá da igreja. Quando eu cheguei para o culto, estava todo mundo lá. E ainda para me deixar mal ainda, o meu líder de jovens, no culto seguinte, falou com o pastor que eu tinha pregado, e falou assim, ó, no domingo, que último domingo do mês lá na Nova Vida, era os jovens que coordenavam o culto. Aí ele falou, pastor, ó, pregou direitinho, pode botar ele para pregar. Aí o pastor Jorge me chamou e falou, ó, domingo que vem você vai pregar aqui na igreja, domingo à noite. Ousadia. Irmão, eu tive que ir. É isso. Quando eu comecei no Ministério de Louvor, eu não ministrava. Eu tocava minha guitarra no cantinho lá, até que teve um domingo de manhã que o ministério ninguém apareceu. Tava eu, acho que nem tinha bateria, tava a pastora Ellen e a Bia. Aí virou um para a cara do outro, e aí, quem vai ministrar? Porque na época a Bia também não ministrava, a pastora Ellen também não, tinha acabado de entrar no Ministério de Louvor lá. Aí sobrou para quem? Para mim. Eu não olhei para as minhas limitações, porque eu não canto, eu não tenho noção disso. Eu estou aqui porque enquanto Deus está me sustentando, mas um dia vai chegar alguém aqui com aquela voz bonita de anjo aqui, e vai me deixar de volta para o meu cantinho, que eu gosto de tocar minha guitarra, meu violão. Mas é o eis-me aqui. É não olhar para as nossas limitações e olhar para a necessidade da obra. A gente precisa parar de olhar para as nossas necessidades, para as nossas pequenezas, e olhar para a necessidade daquilo que Deus quer, para a necessidade daquilo que a obra está precisando. Sabe, é isso aí. Não olhe para dentro de você, porque nós não temos nada para oferecer. Olha para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque Ele pode fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. Quinto ponto. Aquilo que você viveu te preparou para aquilo que Deus te chamou para fazer. Falamos aqui no início. Tudo aquilo que Moisés viveu no seu nascimento foi Deus preparando ele para esse momento. E olha quantos anos se passaram. Os estudiosos dizem que quando Moisés voltou para o Egito, ele tinha em torno de 80 anos. 80 anos. Não foram 8 anos, 80 meses. Foram 80 anos. E às vezes a gente está passando por algumas situações que a gente não entende porquê, mas quer entender, mas você só vai entender daqui a muito tempo. Daqui a muito tempo, querido. Então fique em paz. Isso que você está vivendo vai te preparar para algo maior. Aleluia. Lembra de Davi? Olha tudo que Davi passou. Davi teve que enfrentar leão, teve que enfrentar urso. Para quê? Para um dia ele mostrar para todo um exército frouxo quem era o Deus de Israel. E quando questionaram ele, ele falou: eu já enfrentei leão, já enfrentei urso para defender as ovelhas do meu pai. Quem é esse incircunciso? Isso não é ninguém. Deixa aqui com umas pedrinhas que eu vou lá. Não quero essa armadura não. Vem Saul, tenta colocar a armadura nele. Meu querido, aquilo que não é teu não te serve. Já começa aí. Aquilo que não é teu não te serve. Então para de buscar nos outros algo para colocar em você, porque não vai te servir. Aleluia. Ele entendeu isso. Ele tirou aquela armadura e falou: não preciso disso. A minha armadura é o Senhor. Eu vou aqui, ó, ele vai vir todo armado, com espada, cheio de pompa, cheio de sabedoria de guerra. Eu vou com ele com 5 pedrinhas e nem vou usar as 5. Por quê? Porque Davi era o cara? Davi era pequenininho. Se bobear, Davi era um pouco maior que o Asaf. Era o menor da sua casa, não era nem lembrado. Eu gosto de falar isso aqui, porque isso mostra como Deus chama as pessoas. Davi nem foi lembrado. Samuel que pergunta para o seu pai se tinha mais alguém, mais algum filho, porque ele não foi lembrado. Por que ele não foi lembrado? Porque ninguém imaginaria que Davi, o menor da casa, o que cuida das ovelhas, que não tem experiência de nada, poderia ser levantado como rei. Mas ninguém sabia o que Davi estava passando, o que ele estava vivendo, os leões que ele estava enfrentando. Assim como ninguém sabe as batalhas que você tem enfrentado.
Mas essas batalhas estão te preparando para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Como eu falei, o tiro que eu levei me preparou para eu estar aqui. Primeiro que me proporcionou me acertar na caminhada com Deus, porque eu estava precisando, eu estava me desviando pouco a pouco. E segundo que me proporcionou ter mais tempo em casa para ter mais tempo para a obra de Deus. Para eu poder estar aqui hoje. Poderia estar de serviço hoje, não estar aqui. Foi necessário passar por aquilo, assim como é necessário você estar passando por isso. Mas saiba que Deus não te deixa sozinho em meios lutas. Deus não deixou Moisés sozinho. Estava ali com ele, direcionando a mãe dele para guardá-lo. Estava com ele naquele cesto, porque o rio era cheio de jacarés, poderia algum se alimentar dele. Aquele cesto poderia não sustentar e afundar. Tantas coisas poderiam acontecer. Algum guarda do faraó poderia ver que tinha uma criança ali e matá-lo. Mas Deus guardou cada momento. Ele estava passando por lutas. Deus não o livrou dos problemas, mas Deus o guardou. Quando ele precisou fugir, Deus o guardou e o direcionou para Jetro, onde ele conheceu sua esposa, onde ele formou sua família, onde ele teve mais ensinamento da palavra e aonde ele foi alcançado para viver as promessas. Então Deus vai te guardar. Não tenha medo das lutas, não tenha medo dos problemas, porque Deus é contigo. Você não vai passar pelos problemas sozinho, você vai passar com o Senhor te direcionando e te guardando. Você só precisa confiar e entender que tudo isso que você está vivendo está te levando a alcançar o que Ele tem para a sua vida. Sexto e último ponto. Se posicione diante daquilo que Deus te ordenou. Moisés tentou barganhar com Deus. Tentou falar, Senhor, mas quem sou eu? Não, mas eu sou cheio de limitações, eu tenho meus problemas, minhas questões. Mas no final ele entendeu o que Deus queria fazer. Ele volta para casa, avisa seu sogro e volta para o Egito. Se posicione diante daquilo que Deus tem te cobrado. É claro que se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar. Então, se posicione. Deus está esperando apenas um posicionamento seu para você viver o que Ele tem para você. O que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos? Você tem se posicionado? Ou você tem ficado inerte? Ou você tem tentado fugir? Se posicione. Creia e confie no agir de Deus sobre a sua vida. Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus, eu quero orar por você.
Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho Ele não se esqueceu dos planos que Ele tem para a sua vida. Ele não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Você que tem esquecido das promessas. Você que tem se esquecido daquilo que Ele já fez na sua vida. Mas que você possa sair daqui nessa noite crendo no agir dEle sobre você, confiando nele, acima de todas as coisas, acima dos problemas, acima das dificuldades. Que você possa agir e não ficar parado no seu lugar. Não trocar o chamado de Deus por qualquer outra coisa, mas confiar naquilo que Ele pode e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Oh Senhor, nessa noite, nós queremos nos entregar para Ti, confiando no Teu cuidado, confiando no Teu agir, confiando que o Senhor é um Deus poderoso, que faz o sobrenatural. Crendo que nós não precisamos temer o dia de amanhã, nós não precisamos temer aquilo que o Senhor tem nos cobrado, temer aquilo que o Senhor tem nos direcionado, mas nós só precisamos confiar em Ti. Confiar que tudo aquilo que vivemos tem um propósito. E apenas para vivermos o Teu chamado em nossas vidas. Faça a Tua vontade, Pai, cumpre o Teu querer em nós. Nós abrimos o nosso coração, abrimos mão da nossa vontade, do nosso eu, para viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Queremos sair daqui nessa noite cheios da Tua presença e crendo no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Domingo que vem, 8h30, EBD. Eu vou estar presente. E à noite. Não, depois da manhã, depois da EBD, tem o culto, aquele culto nosso que é o último culto do mês. O último domingo do mês. Culto de manhã, aquele da comunhão. E à noite também. Olha lá. EBD 8h30. É pra gente vai pra lá, aprende um pouquinho da palavra, desce pro culto para receber o Espírito Santo. E aí tem aquela comunhão nossa, né? Tem sempre aquele almocinho depois. E à noite tem culto também. É o único domingo e a gente tem 2 cultos no mês. E a gente precisa se habituar a isso. Porque vai chegar um momento muito próximo que a gente vai ter 2 cultos domingo. De manhã e à noite. A gente alcançar o pessoal que fica com um pouco de medo ainda de à noite, que não está aqui, que às vezes quer vir de manhã e não tem culto de manhã. Bem, de um alerta que eu vou dar. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Foi pregado hoje aqui. Saul ofereceu o quê? Davi. A arma e o conhecimento dele.
Sabe o que eu quero dizer para você? Conhecimento, vestimenta e arma de desviado não serve para você. Glória a Deus. Tem muita gente hoje afastada, desviado mesmo das igrejas, e querendo aconselhar os outros, querendo dar direção, querendo dizer como é que tem que fazer. Se bobear, ele quer até pegar o terno dele que está lá na casa dele guardado há 10 anos para botar em você, para você ficar bonito para ir para Jesus. Entendeu? Conhecimento, vestimenta e arma de desviado não serve para nós, tá? Fica atento. Glória a Deus. Faça como Davi. Não. Vou pegar essa pedra aqui, que não vai ser a pedra que vai derrubar. Eu só vou jogar a pedra. O Espírito Santo vai bater na testa dele e vai cair para trás. Não é o que você faz, é o agir de Deus através daquilo que você faz. É diferente. Estender a mão para cá em nome de Jesus. Deus amado e santo, queremos, Senhor, agradecer já por esse momento. Mas agora queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, esse pedido de oração. Não sabemos qual é a necessidade dessas pessoas. Cremos que eles se inscreveram aqui, Senhor, com a certeza no coração de que o Senhor é o único que pode resolver cada uma dessas situações. O Senhor é o único que pode, Senhor, salvar, curar, libertar, restaurar, renovar. Porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, Pai. Por isso, Deus, nós entregamos em Tuas mãos, deixando o Teu altar e já Te agradecendo, Deus, porque temos certeza que grandes coisas o Senhor vai operar na vida dessas pessoas. E eles vão estar aqui conosco agradecendo por tudo que o Senhor fez, Pai. Agradeço também pelo culto dessa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado por tudo, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui essa noite, porque temos certeza que o Senhor nos trouxe até aqui, debaixo da Sua poderosa mão. Nos leve em paz, Senhor, debaixo do Teu poder, Senhor. Que possamos estar sempre caminhando de acordo com a Tua vontade, que Teu Espírito Santo esteja conosco em tudo que nós formos fazer, Senhor. Todas as decisões que nós formos tomar, Deus, que o Teu Espírito nos oriente, Pai. Que tenhamos sempre certeza que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos e nunca estamos sozinhos. Por isso, nós Te agradecemos, Deus. Nos dê uma semana de paz, nos livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que não vem do Teu Espírito, Pai. Nos ajuda, limpa o nosso corpo, a nossa mente, Pai, porque queremos ser obedientes a Ti. Queremos caminhar contigo em espírito e em verdade, Pai. Nos fortaleça, Deus. É o que nós te pedimos